E agora pela manhã, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi preso pela Polícia Federal durante uma operação que investiga a interferência no segundo turno das eleições de 2022. Eu vou até Brasília conversar com o Igor Damasceno, que vai trazer as informações para a gente sobre essa operação. Olá, Igor, bom dia. Qual o motivo dessa prisão, hein? Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. O ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, foi preso em Florianópolis no início da manhã de hoje, a mando do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do STF, Alexandre de Moraes. O motivo é que ele supostamente tenha atrapalhado o processo eleitoral do segundo turno em outubro do ano passado. De acordo com as investigações, Silvinei Vasquez, naquela época, teria descumprido uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Só para a gente contextualizar, no dia 29 de outubro, Alexandre de Moraes, enquanto presidente da Corte Eleitoral, passou uma ordem. Ele determinou que não haveria nenhuma fiscalização nas rodovias brasileiras. Isso para não atrapalhar o fluxo de eleitores, não deixar que as pessoas fossem impedidas de votar no segundo turno das eleições. O problema é que horas depois, no início da manhã do dia 30 de outubro, que foi o dia do segundo turno das eleições, Silvinei Vasquez, de acordo com as investigações da Polícia Federal, teria ordenado várias blitzes pelo país inteiro, principalmente na região Nordeste, onde o presidente Lula tem a maior massa, tem ali os maiores eleitores. E então, algumas pessoas começaram a denunciar de que estavam tem um carro apreendido, veículo apreendido, e não estavam conseguindo votar. Investigaram um pouco mais a fundo e viram as redes sociais de Silvinei Vasquez. Lá também estava uma publicação dele pedindo voto para pessoas, pedindo voto para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, as investigações apontam que Silvinei Vasquez teria agido politicamente, pedindo votos para Bolsonaro e impedindo que os eleitores de Lula chegassem até o local de votação, até a zona eleitoral. Silvinei Vasquez chegou a prestar depoimento na CPI mista do 8 de janeiro. Ele disse que pediu votos para Bolsonaro na rede social pessoal, como cidadão e não como diretor-geral da PRF, e disse também que a fiscalização foi para proibir veículos irregulares, muitos com pneu careca, outros sem cinto, alguns motoristas sem habilitação. Então era para impedir algum risco que aqueles motoristas traziam para os demais. O fato é que isso não convenceu Alexandre de Moraes. Ele acabou determinando a prisão preventiva de Silvinei Vasquez por esses motivos e são cumpridos também outros 10 mandados de busca e apreensão nos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro e também aqui no Distrito Federal. Esses mandados são contra outros 10 diretores da PRF. Nenhum deles foi preso até o momento, viu, Adriane? Agora, Igor, eu lembro do dia, né? A gente estava fazendo essa transmissão ao vivo aqui pela TV A Crítica, você também aí em Brasília. E o próprio ministro Alexandre de Moraes, né, fez uma convocação imediata de Silvinei e disse que ninguém foi impedido de votar. Que a apuração que foi feita pelo próprio ministro definia isso, né? Que houve de fato a fiscalização, que ela poderia ser um favorecimento político, mas que ninguém tinha sido impedido de votar. 9 meses depois, o mesmo ministro determina a prisão. O que seria, pelo mesmo motivo, né? O crime que Silvinei teria cometido seria o quê? Prevaricação? Seria algum tipo de violência política? O que é apontado inicialmente sobre o motivo que o faz ser preso hoje? Naquela época, no dia 30 de outubro, eu me lembro até do horário, por volta das 10h30 da manhã, nós entramos aqui com o plantão da TV A Crítica, falando que Alexandre de Moraes concedeu uma coletiva de imprensa após uma reunião no próprio TSE com Silvinei Vasquez. E na época, ele realmente disse que nenhum eleitor tinha sido proibido de votar. Mas o problema, nesse momento, é que as investigações avançaram e só o descumprimento de Silvinei Vasquez motivou essa prisão dele. Inclusive, a Polícia Federal passou a investigar desde então
Então, com o avançar das investigações e para impedir que o processo investigativo seja atrapalhado, Silvinei Vasquez acabou sendo preso pela Polícia Federal a mando de Moraes. E além da prisão, né, existem outros mandados, como o Igor falou, de busca e apreensão, 10 mandados, e eles são estados diferentes, né? São estados diferentes para haver se há algum tipo de ligação, algum documento que ajude nesse processo de investigação que está em andamento. A gente vai seguir acompanhando, afinal de contas, a operação está acontecendo nesse momento, a qualquer nova atualização sobre ela o Igor traz aqui para a gente, mas a gente segue falando sobre um depoimento que era muito esperado para o dia de ontem, né? O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, prestou depoimento na CPMI mista do 8 de janeiro. A gente conversou ontem sobre isso, antes do depoimento acontecer. Igor, como foi esse depoimento? Ele falou, deu alguma declaração que a gente pode considerar efetiva para isso, ou usou o direito de ficar em silêncio, assumiu responsabilidade durante algum tipo de falha nesse dia 8 de janeiro? Ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal não assumiu nenhum tipo de responsabilidade nos ataques golpistas de 8 de janeiro. Ele tinha o direito de ficar calado naquelas perguntas que poderiam ser usadas contra ele mais tarde, perguntas comprometedoras, mas ele resolveu falar. Foram 7h30 de depoimento, começou por volta das 10 horas da manhã, se estendeu até o início da noite de ontem. E um dos principais questionamentos contra Anderson Torres foi justamente esse processo investigativo da suposta interferência dos eleitores do Nordeste de votarem no dia 30 de outubro. E por que Anderson Torres também está envolvido nesse processo? Porque durante o mandado de busca e apreensão, a Polícia Federal encontrou uma planilha, uma lista e também datada numa viagem que Anderson Torres fez. E ele foi até o estado da Bahia, na capital, Salvador, se encontrou com o superintendente da Polícia Federal no estado, o Leandro Almada, e entregou isso de acordo com as investigações. Entregou essa planilha das cidades que precisavam ter, sim, algum tipo de fiscalização da PF e da PRF lá no estado. Depois, os policiais federais começaram a investigar e começaram a descobrir que essas cidades que estavam nessa lista são cidades onde Lula recebeu mais votação, recebeu mais votos ali no primeiro turno das eleições. Então, a senadora Elisiane Gama acredita que Anderson Torres foi até a Bahia para ordenar que as blitzes fossem intensificadas não só pela PRF, mas também pela Polícia Federal. E isso para atrapalhar que os eleitores de Lula chegassem até a zona eleitoral. Só que aí Anderson Torres se explicou. Ele disse que, na verdade, foi até a Bahia para inaugurar um novo prédio da Polícia Federal no estado. O problema é que antes, Leandro Almada, superintendente da PF, tinha prestado depoimento também na Polícia Federal. E ele entrou em contradição. Ele disse que sim, o principal motivo, o principal assunto desse encontro dos dois foi para falar de fiscalização nas rodovias brasileiras. Essa divergência fez com que Elisiane Gama apresentasse uma acariação, quer que os dois fiquem frente a frente para descobrir quem está mentindo nessa história. O fato é que depois disso houve bate-boca entre o deputado federal Marco Feliciano e a senadora Elisiane Gama. Sobre outros assuntos como minuta golpista e atos antidemocráticos, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhando. O ex-secretário e ex-ministro da Justiça até tentou esconder a tornozeleira eletrônica, mas o equipamento, que é uma das condicionantes para ele responder ao processo em liberdade, foi registrado. Anderson Torres conseguiu na Justiça o direito de permanecer em silêncio em perguntas comprometedoras, mas resolveu falar. Estou aqui com espírito cooperativo, porque tanto quanto os senhores tenho todo o interesse em esclarecer os lamentáveis fatos do dia 8 de janeiro. Torres viajou para os Estados Unidos 2 dias antes dos ataques. Ele explicou que antes se certificou que o acampamento, montado em frente ao quartel-general, estava tranquilo e elaborou um plano de ações para evitar que a situação saísse do controle.
Segundo ele, houve falha na execução do plano. O PAI, que eu queria até que xerocassem para que todos os parlamentares tivessem, que é o Protocolo de Ações Integradas, ele é tão completo, que realmente, se ele tivesse sido cumprido à risca, não teria acontecido os atos de 8 de janeiro. Eu viajei extremamente tranquilo. Para a relatora, o depoimento apontou que o ex-secretário deve ser responsabilizado. A oposição prefere culpar a Polícia Militar de Brasília e o governo federal. E a Polícia Militar estava sob a responsabilidade, como está no guarda-chuva da Secretaria de Segurança Pública, no qual ele era o secretário. Ele sai do país na sexta-feira, no dia 6 precisamente, aonde naquele momento, segundo informações da ABIN, e aí o Saulo colocou isso, já havia disparos de vários alertas, inclusive o volume, eram mais de 30 alertas já expandidos nos vários grupos, e ele inclusive estava em um dos grupos de WhatsApp. Então, claramente, aqui o depoimento traz para nós a constatação de que ele tem sim responsabilidade em relação a esses atos do dia 8 de janeiro. Eu acho que houve uma falha sistêmica. Polícia Militar falhou? Falhou, não estava aqui. Não tinha aparato de policiais preparados para o enfrentamento a essa questão. Agora, onde estava a Força Nacional? Onde estava a Guarda Presidencial? Anderson Torres ficou preso por cerca de 4 meses e é investigado por suposta omissão e conivência com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Contra ele, há outra suspeita de participar de um plano de golpe de Estado. Isso porque a Polícia Federal encontrou uma minuta que decretaria estado de defesa no TSE. O ex-ministro da Justiça afirmou que o documento não tem valor jurídico. Realmente é um teratológico, um absurdo, a senhora tem toda a razão. Ele não estava guardado num lugar privilegiado da minha casa, ele saiu da minha área de atuação ali no quarto, e por isso ele não tinha sido descartado. Mas é isso, é fantasioso isso aí, jamais saiu da minha casa, eu não troquei, não conversei sobre isso com ninguém, e era um documento que estava pronto para ir para o lixo, para descarte, como eu sempre disse. Bom, apesar do bate-boca entre Elisiane Gama e Marco Feliciano, que é da base e da oposição respectivamente, houve aí uma calmaria. A gente esperava que seria um depoimento um pouco mais polêmico, que seria um depoimento mais marcado por confusão, mas apesar desse episódio, a situação foi mais contida, foi mais controlada. Agora, os membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito focam em Walter Delgatti, ele que está preso a mando da Polícia Federal desde a semana passada por supostamente ter sido contratado pela deputada federal Carla Zambelli para invadir o site do Conselho Nacional de Justiça e decretar um falso pedido, um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. As investigações apontam ainda, e quem disse isso foi o próprio Delgatti em depoimento, que ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro conversaram sobre se é possível invadir urnas eletrônicas. E por que ele foi convocado pela CPI mista? Justamente por causa desse episódio. Eles querem descobrir se Walter Delgatti tem contribuído, pode ter contribuído com a interferência do processo eleitoral. Adriane? Agora, Igor, eu tive a sensação durante o depoimento que Anderson Torres fez o dever de casa, né? Porque ele me pareceu muito preparado para os discursos, né? Para as respostas que ele deu. Ele tinha a opção de ficar em silêncio, mas deu algumas respostas, ao não dar muitas brechas para a situação atacar. E isso se deu, você disse que a situação estava contida, mas a situação não só estava contida, como abandonou também a comissão, né? Eles foram saindo pouco a pouco, por volta de 5 da tarde, já tinham só 2. Só a relatora, porque tinha que ficar, porque é relatora, e um deputado, né? E aí ficou tipo 9-2, mais ou menos, foi na hora dos finais, né? Nas horas finais desse discurso, desse depoimento, então ficou mais difícil ter conflito, né? Porque tinha pouca gente para brigar também, né? Tinha pouca gente para brigar diante desse cenário. Parece que ele já foi com um texto bem ensaiado em relação ao que ia falar ou não, para não se comprometer. É media training, Adriana. Ele foi muito bem preparado pela defesa, estava ali acompanhado de 3 advogados, como vocês viram na reportagem. Realmente, com certeza, foi o depoente mais bem preparado até o momento. Claro que ele é o que mais está encrencado. Então, a defesa estava ali já preparando Anderson Torres antes mesmo
dele ser convocado. Estava preparando o Anderson Torres desde o momento que ele saiu ali da prisão no batalhão da Polícia Militar. E é verdade, ele fez até media training para ter essa preparação para encarar ali a base aliada, os deputados que são contra ele, que não são poucos ali na comissão, pelo menos uns 20 são contra o Anderson Torres. Então ele foi realmente muito bem preparado e elogiaram até mesmo a postura de Anderson Torres, uma postura mais calma, mais serena, respondendo aos questionamentos. Realmente ele saiu vitorioso desse depoimento, viu? Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.